fiz o meu melhor. Porque esta frase é uma desculpa inútil. Como é usado? Uma das desculpas ou justificativas mais comuns para o comportamento problemático de alguém é a frase geral: eu fiz o meu melhor, ou eles fizeram o seu melhor, e suas variantes. Às vezes, algumas pessoas usam para explicar por que fizeram o que fizeram, mas ainda aceitam a responsabilidade por seu comportamento. Por exemplo, eu sei que o que eu disse foi insensível e você só se sentiu pior depois que eu disse. Eu queria te ajudar, mas não percebi que você só queria que eu entendesse como se sente, e não precisava dos meus conselhos práticos e do meu apelo à ação. Na época, parecia que eu estava fazendo o possível para ajudá-lo, mas não era o que você procurava. No entanto, este exemplo é incomum e não é um problema real. O problema real é outro: 99% do tempo é usado como justificativa para abuso e outras formas de comportamento tóxico para evitar a responsabilização. Por exemplo, um pai dizendo isso para um filho adulto, quando confrontado com a questão de sua paternidade: não entendo por que você está trazendo todas essas coisas antigas à tona. Aconteceu há muito tempo. Apenas esqueça isso. Por que você está reclamando disso? Você tinha comida, abrigo, roupas e brinquedos. Você é tão ingrato. Você acha que foi fácil? Por que você está fazendo isto comigo? Você deve respeitar seus pais. Eu perdoei meus pais. Eu fiz o melhor que pude. E assim por diante. Você não vai acreditar quantas vezes eu ouvi essas frases de pessoas descrevendo suas conversas com seus cuidadores. Depois dessas conversas, o filho adulto costuma se sentir ainda pior. Alguns se sentem irritados e com raiva, alguns ficam incrivelmente tristes e deprimidos, muitos se sentem confusos, inseguros, até culpados e todos se sentem invalidados. Às vezes, os cuidadores usam esta frase para tentar evitar aceitar a responsabilidade pela falta de cuidado e empatia de seus pais. Mas igualmente comuns são aquelas pessoas que o usam para justificar o comportamento de seu próprio cuidador, ou mesmo para defender a categoria e o papel em que seu cuidador se enquadra, como mãe, pai, professor, etc. Na verdade, em nossa cultura, questionar a autoridade dos pais é frequentemente inimaginável e considerado ofensivo. Essa justificativa também é comumente usada em relacionamentos românticos, amizades, relacionamentos de trabalho, e muitas vezes é uma tática de pessoas com fortes tendências narcisistas e outros traços de personalidade sombrios. O que é o melhor? Fundamentalmente, o eu fiz o melhor que pude é uma justificativa inútil. É inútil porque todos fazem o melhor em todos os momentos. É assim que nosso cérebro funciona. Ele processa as informações que possui, pondera todos os fatores da melhor maneira possível e escolhe a opção que avalia como sendo a melhor. Obviamente, é um processo complicado e o resultado depende de quão consciente a pessoa está sobre o processo, a estrutura de seu cérebro e a psique, a história da pessoa, as informações disponíveis, seu estado emocional e muitas outras variáveis. Mas o mecanismo é sempre o mesmo: escolher a melhor opção. O próprio fato de ser esse o processo torna sem sentido. É como dizer: estou respirando. Sim, sim, você está. Todos nós estamos fazendo isso o tempo todo. E daí? Quão bom é o nosso melhor? Agora, o problema óbvio é que tudo que nosso cérebro avalia como melhor não é necessariamente o melhor objetivamente. Na verdade, não é o melhor na maioria das vezes. Além disso, as pessoas muitas vezes tomam decisões muito abaixo do ideal e podem até se machucar deliberadamente. Em algum nível, tal cérebro decide que essas decisões são as melhores em determinada situação. Todas as coisas são analisadas e, novamente, reanalisadas por uma psique que muitas vezes é falha ou mal equipada para estimar o que é o melhor, e às vezes decide agir de uma maneira que magoa os outros, incluindo os próprios filhos. Às vezes é deliberado, outras vezes não é intencional. Mas o fato é que isso acontece, e que a psique da pessoa, consciente ou inconscientemente, decide que essa é a melhor maneira de lidar com a situação em questão. Sim, mas tentei tanto. Considere a seguinte analogia. Acabei de tomar a decisão de construir uma casa. Eu acordo cedo todos os dias e trabalho muito até tarde da noite. Não sei muito sobre como fazer isso direito, mas isso não vai me impedir. Finalmente a casa está pronta. Eu fiz o meu melhor. Agora um arquiteto de verdade chega e rapidamente vê que há um monte de coisas erradas com a casa. Algumas coisas estão inacabadas, os materiais que usei são muito ruins e usados incorretamente, as medições estão todas erradas e parece tudo muito frágil, inseguro e perigoso dentro dessa casa. Aparentemente não é uma boa casa para se morar. Agora, quem é o responsável pela casa estar do jeito que está?
Obviamente é a pessoa que o construiu. Se houver um acidente e as pessoas se machucarem, o fato de eu ter feito o meu melhor ou de não ter más intenções me isenta de qualquer responsabilidade? Não, claro que não. No contexto da educação infantil, fazer o melhor não significa que eles realmente tomaram o melhor curso na ação de um ponto de vista objetivo. Afinal, e se o seu melhor for objetivamente inadequado ou severamente abusivo? Assim, fazer o melhor que pude nunca pode ser uma desculpa ou justificativa para uma má tomada de decisão e definitivamente não justifica os maus tratos às crianças. Tentar usá-lo dessa forma, novamente, só aumenta a traição primária do próprio abuso. Conclusão: tudo isso torna inútil a frase que fiz o melhor que pude. E, portanto, não deve ser usado e aceito como uma justificativa para o comportamento problemático de ninguém, especialmente de um cuidador.